Boa noite a todos. Mais uma vez para levar a mensagem do Senhor, aprendermos mais o Senhor. O culto é uma aula qual o professor acaba sempre aprendendo mais do que os alunos. A pregação é sempre direcionada, aprofundada por quem está levando, e nós conhecemos e vamos aprendendo cada vez mais. E nós frequentamos usualmente para também aprender juntamente com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela é cativante. Quanto mais nós estudamos, mais nós vamos entendendo, mais nós vamos descobrindo das grandezas que Deus tem para o seu povo e também para o mundo em si. Nós vamos desenvolvendo o seu aprendizado, os seus ensinos, e conhecendo também da história da igreja, conhecendo dos fatos que passaram pelos aqueles que escreveram as cartas do Senhor. Nós estudamos a carta de Atos, que é uma carta alicerce, digamos assim, para as demais cartas, para nós aprendermos da realidade de cada local, entendermos como funcionava a dinâmica de cada local. E isso transportado para os nossos dias, nós também temos a nossa dinâmica, o nosso dia a dia, a nossa rotina. E Paulo escrevia suas cartas principalmente para exortar, para corrigir, para se alegrar, para a comunhão, para confraternizar, para estar junto. Paulo ele tinha esse feitio, aonde ele chegava ele era recepcionado pelos demais irmãos. E quando ele precisava ser um pouco mais duro, ele era. Quando era para ser benevolente, ele era assim também com aqueles irmãos de cada localidade. E hoje nós vamos estudar uma passagem de uma igreja lá na carta de Gálatas, aos irmãos lá da Galácia. Não se sabe ao certo a data exata, quando Paulo mandou essa carta àqueles irmãos, mas nós vemos de antemão que foi uma carta que foi uma referência, digamos, uma afirmação que o Evangelho de Cristo, a qual Paulo tinha sido instruído por Cristo mesmo. Paulo, ele não teve as influências, mas a sua influência foi Cristo. Devido a isso, Paulo sempre falava com a autoridade daquele a qual ele caminhava nos seus passos. Seguir os preceitos do Senhor. E a carta de Gálatas, ela é bem específica, porque ela tratava ali de uns irmãos um tanto quanto problemáticos. Paulo citou da insensatez daqueles irmãos. Era uma igreja, digamos, infantil, uma igreja sem muito alicerce, e uns irmãos um tanto quanto conturbadores, um tanto quanto briguentos. Em todo esse meio, ali havia alguns também que estavam desvirtuando do Evangelho de Cristo, colocando algo mais na cruz de Cristo. Havia uma forte influência dos judeus ali naquele meio, que estava influenciando e estava acrescentando algo mais aos gentios, na parte doutrinária, em cumprir a graça mais a lei. E Paulo também aproveita nessa abordagem para também citar alguns cuidados da nossa carne. Então Paulo ele trata nessa carta de dois assuntos, tanto na parte espiritual e doutrinária, como também no comportamento da nossa natureza na carne. Todos nós temos uma natureza, digamos que um é um pouco mais calmo, o outro mais tranquilo, um é mais concentrado, o outro é menos concentrado, um outro é mais gentil, o outro um pouco mais rude. E naquela igreja ali também havia este
problema relacionado com a natureza humana que todos nós temos e uma natureza que nós devemos ter um controle sobre ela. Então Paulo, na carta de Gálatas, ele faz ali uma súmula, né, dos nossos corações, do nosso corpo e também com a nossa alma e com o nosso crescimento no Senhor. E Paulo sempre exalta em Cristo a liberdade a qual Cristo nos deu e na condução da vida do crente. Então Paulo cita desses assuntos, Paulo faz uma explanação bem ampla, né, de como deve ser o comportamento do crente, tanto na sua conduta espiritual, quanto com relação à graça e também com relação à lei e aos nossos corpos também, como deve ser o comportamento e da liberdade que Cristo nos dá. E Paulo manda essa carta às igrejas. Acabou a pilha, vamos. Oi? Probleminha técnico, isso faz parte. A pilha acabou. Mas voltando aqui, irmãos, ao assunto, Paulo faz aqui em Gálatas 1 e 2, Paulo cita aqui aos irmãos comigo as igrejas da Galácia. Era um problema que não estava relacionado apenas a uma igreja, mas às igrejas de uma determinada região. Muitas vezes, irmãos, o diabo ele trabalha numa região em específico. Podemos citar no caso do nosso país, um exemplo onde o pentecostalismo é muito forte e as doutrinas começam a ser pervertidas, começam a ser distorcidas segundo o entendimento e plano dos homens. Era o caso que acontecia ali na região das Galácias, onde os judaizantes estavam muito atuantes. Paulo pregava, eles iam atrás e dizia que não era bem daquele jeito. Paulo pregava e os judaizantes distorciam daquilo que Paulo ali estava fazendo. E Paulo ali faz uma defesa na carta de Gálatas do Evangelho segundo o Evangelho de Cristo e não segundo o Evangelho de homens. Paulo também faz ali uma ênfase no seu primeiro capítulo ali, enfatizando que ele recebeu o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo. Então Paulo tem ali a sua autoridade na sua missão, a qual foi dada a ele, em pregar a Cristo. E Paulo estava repregando, digamos assim, aqueles irmãos da liberdade que Cristo estava fazendo àqueles irmãos. Quando nós lemos o capítulo 3 e o capítulo 4 de Gálatas, Paulo ali faz uma defesa do Evangelho que Cristo deixou. E quando nós chegamos no capítulo 5, capítulo 6, Paulo ali faz uma aplicação do Evangelho de Cristo. Aqui se prega e lá fora tem a prática. Nós estamos na escola, quando nós saímos da escola, nós vamos por a prática. Então Paulo faz ali, antes da aplicação do Evangelho, ele faz ali a defesa e demonstra de como deve ser o Evangelho de Cristo. E quando nós lemos ali no 3:1, Paulo fala dos insensatos. Paulo assim classifica aqueles irmãos de insensato. O que é ser uma pessoa insensata? 3:1 diz: ó, insensato Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes a verdades a vós, perante os olhos de quem Cristo Jesus foi evidenciado, crucificado dentre vós? O que é uma pessoa insensata?
É uma pessoa que age normalmente. Segundo o dicionário, o insensato é aquele que não tem senso, é o contrário de senso, o insensato. Razão ou bom senso e age de forma insensata. É um desajuizado, é um imprudente, é um descuidado, é um imponderado. Então Paulo estava lidando com esses irmãos com relação àquela igreja da insensatez que havia aqueles irmãos, aqueles que conturbavam o Evangelho. E Paulo faz a aplicação ali do Evangelho no capítulo 5. Todos nós já conhecemos ali os frutos da carne e os frutos do Espírito. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje dos frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. Ali Paulo está fazendo ali, pregando a prática àqueles irmãos, que de nada adiantava guardar ali as leis que os judaizantes ali estavam pregando, de nada servia para se guardar na rigidez ali do Evangelho, seja o que fosse, mas se você não tiver a aplicação do Evangelho. Os judaizantes aplicavam a fé, mas as obras. Seria uma somatória, digamos que a fé, a salvação seria uma somatória de obras mais a fé. Era mais ou menos isso que os judaizantes estavam pregando. O homem entra com as obras e Deus com a graça mediante a fé. Você faz a sua parte com os seus ritos, com a sua liturgia, com a sua dedicação, com a sua abnegando de algo, e Deus entra com a fé mediante a graça. Alguns aí podem estar ouvindo que nós estamos agora no período da quaresma, né? E muitos, né? O principal vício, eu gosto de uma bebida, mas na quaresma eu parei de tomar. No começo é um pouco difícil, mas depois a gente vai se acostumando. Do que adianta a pessoa na quaresma fazer ali a sua restrição, a sua guarda, se não tiver a fé em Cristo? O que vai adiantar a obra dessa pessoa se ela não tem a fé em Cristo? Do que adianta aqueles irmãos que estavam lá conturbando os insensatos, a igreja e o cristianismo que Paulo tinha pregado ali sobre Cristo aos Gálatas, se aqueles irmãos não tiverem a fé em Cristo? Você faz uma restrição, você faz ali uma obra e você vai ganhar um troféu. Você vai ser premiado com a salvação. É mais ou menos o que a obra, o que aqueles irmãos judaizantes ali estavam pregando, aqueles irmãos. E você vai ostentar. É um troféu que nós vamos ostentar. Olha, eu guardei a quaresma. Eu não fiz nenhuma das coisas que eu gosto de fazer. É um prêmio, é um troféu. Para que vai servir isso na nossa salvação? E o sangue de Cristo? Aquilo que Cristo ali foi no plano de salvação para trazer para conosco. Porque ali em Gálatas 2:21 diz o seguinte: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo que morreu debalde. Muitos de nossos atos, muitos de nossa religiosidade, muitos de nossas abstinências, muito daquilo que nós fazemos como um troféu, estamos desprezando a graça de Cristo. Cristo morreu em debalde, ou seja, morreu em vão. O sangue de Cristo não teve ali nenhum motivo para a nossa salvação.
Cremos na salvação fundamentada na obra de Cristo e não por méritos humanos. Não sou por méritos humanos, não sou porque eu faço, porque eu tenho, porque a minha abstinência, que eu vou alcançar a graça do Senhor, em detrimento da cruz de Cristo. As obras com poder salvífico. Nas Escrituras, no Evangelho de Cristo, nós não encontramos que as obras têm fins para a salvação. Nós não encontramos isso. E Paulo vai citar ali, em Gálatas 5, 22 e 23, e do trabalho do Espírito Santo que ele tem em nossa vida, da santificação dos nossos ações, são obras do Espírito Santo. Não são por nossos esforços. Se nós formos obedecermos à carne, o que nós faríamos? Primeiramente, se nós fôssemos obedecer à nossa carne, nessa noite nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar, estaremos desfrutando de alguma alegria momentânea, de algo nesse sentido. Mas o Espírito Santo trabalha em nossa vida, de um poder que nos é dado para enfrentarmos o poder da carne que tem entre nós, aquilo que combate entre nós. E do comportamento do crente e de como o crente deve andar. Em Gálatas 5,16 diz que: digo, porém, andeis em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós devemos andar em espírito, nós devemos produzir os frutos do Espírito, que está descrito ali no versículo seguinte, no 22 e 23, os 9 dons dos Espíritos, e viver em espírito. Ou seja, nós temos modo de andarmos nos frutos do Espírito Santo do Senhor. E Paulo faz ali uma advertência àqueles irmãos que estavam distorcendo o papel do Espírito Santo na vida do crente, dizendo que o esforço humano, as obras humanas estão acima do trabalho do Espírito Santo. E Paulo aqui está fazendo esse combate àqueles irmãos. Paulo fez isso lá com os irmãos de Gálatas. Hoje há as abstinências, há aqueles que pregam regras. Não, você deve ser assim, assim. Colocarmos regras na Bíblia. Olha, o crente deve ter tal conduta, o crente pode fazer isso, o crente pode não fazer aquilo. Mas aquele que está em espírito, produzindo o espírito e vivenciando em espírito, ele vai estar trabalhando para Cristo. E não são regras, não são legalismo que irá nos conduzir a um caminhar, a um andar com Cristo, andarmos segundo os seus passos. Mas é algo que nós temos, que nós desenvolvemos através do Espírito Santo em nós mesmos, para produzirmos os frutos do Espírito. Não é instituição de regra. Os judaizantes, lá no livro de Gálatas, estavam colocando regras da lei, da circuncisão, aos gentios, aqueles irmãos gentios. Hoje também nós temos muitas regras que são impostas pelas normas humanas, mas isso não nos conduz aos frutos do Espírito. O fruto do Espírito produz aquilo que nós temos em nós e trabalhamos para com ele. Paulo faz esse alerta, e Paulo faz
Primeiramente, antes de ele entrar no fruto do Espírito, lá em Gálatas do 19 ao 21, ele elenca ali os 17 ações que a nossa carne sempre deseja. E quando nós lemos ali no verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação, impureza e lascívia. Paulo está falando da libertinagem que havia ali, que estava aflorada dentre aqueles irmãos, lembrando que essa relação na qual Paulo está falando é aos irmãos da igreja, das igrejas da Galácia. Primeiramente ali os pecados sexuais, a libertinagem, que é a libertinagem? A conduta desregrada, tudo aquilo que nós fazemos desregradamente, excessivo, pode ser tanto os prazeres carnais, como os prazeres da comida, da bebida, no regramento ali a qual o crente deve ter, a qual nós procuramos mais satisfazer os nossos desejos do que os desejos do Espírito Santo que é em nós, numa ausência de uma subordinação. Hoje o que nós mais temos em nossa sociedade é aprendermos a lidarmos com a insubordinação. A dureza que nós temos com os nossos filhos na insubordinação. Aquilo que você fala todo dia, você repete a mesma coisa. Você começa de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. Aí você volta no dia de manhã, tarde à noite. Não pode isso, pode isso. Não pode isso, tem que fazer aquilo. Nós vemos que isso é uma insubordinação, muitas vezes, aquilo que está na carne. E Paulo combate, Paulo relata sobre esses atos àqueles irmãos. Em contraponto, Paulo fala da liberdade. Muitos dizem que nós somos aqueles que creem em Cristo, não têm identidade, não conhecem muito bem o que estão fazendo. Já ouvimos dizer que acompanham o tal do livro preto que o pastor disse lá no púlpito, e todos acompanham. Mas Paulo fala da liberdade. O crente é o ser mais liberto que tem. O crente é mais liberto que o mundo. Ali em 5,13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros pelo amor. Nós somos chamados à liberdade. Aquele que crê em Cristo vê a luz, ouve a palavra, seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Foi o que Paulo citou quando ele chegou a Roma, relatado pelo profeta Isaías, no capítulo 40. Vê, mas não enxergam, ouve, mas não entende. E o crente ele é chamado a essa liberdade, mas essa liberdade é para ser usada não por ocasião da carne. Nós devemos usar essa liberdade para sermos alegres, felizes e contentes na graça do Senhor, daquilo que Ele nos proporciona. E entendermos através dessa liberdade que esse mundo é passageiro e tudo vai se passar em pouco tempo. Nós não sabemos quantos dias nós estamos contados. Pode ser um minuto, pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, 20 ou 30 anos. Mas nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Nessa passagem que nós temos aqui para servir e anunciar o nome de Cristo, ela é muito breve, ela é muito curta. Ontem mesmo nós tínhamos o vigor da juventude, hoje nem tanto. Os reflexos já não são como eram antigamente.
As luzes já não são tão coloridas como eram antigamente e a tendência não é para melhor. E nós devemos aproveitar essa liberdade para o Espírito e não para a carne. Esse é o ponto que Paulo relata àqueles irmãos. Nada se adianta aprender a ritos, aprendermos a lei, aprendermos a comportamento, se isso não vem do Espírito Santo que há em nós. E a produção dos frutos do Espírito é algo que vem através do Espírito Santo, e isso é gradativo, isso vai crescendo cada vez mais. Aos frutos, lá em 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. E Paulo, ele faz aqui a descrição primeiro dos frutos da carne, para depois fazer os frutos do Espírito, as obras da carne, para depois fazer os frutos do Espírito. Antes estávamos nos pecados anteriores, mas agora há uma mudança para os frutos do Espírito. É uma mudança que deve haver em nossa vida. Das 17 ações das obras da carne, e mais outras relacionadas, para uma transformação para o fruto do Espírito. É um esforço que é algo natural. Não adianta nada chegarmos para uma pessoa, para o irmão, e dizer assim: qual que é o primeiro fruto? É o amor. Não, você vai ter que ter amor. Chegar na pessoa e falar: você tem que ter o amor. Isso é individual e pessoal, essa transformação. Uma efetiva mudança de mentalidade. É uma transformação que nós não percebemos muitas vezes, mas os que estão à volta assim o percebem. Aquela pessoa está mais amorosa. Aquela pessoa está mais longânima. Olha, aquela pessoa está com mais fé. Aquela pessoa está alegre. Quantos irmãos que passam por dificuldade, passam por tribulações, e são irmãos alegres. Não murmuram, não ficam reclamando. Na maior das dificuldades são pessoas alegres. É um crescimento natural e gradual com o tempo. Resultado do Espírito Santo trabalhando em nós, em nossa vida. Não dissimulado, mas algo natural. E nós vemos aqui os 9 frutos do Espírito. Os 3 primeiros, o amor, gozo e paz. São ações ligadas com Deus. É algo que nós temos diretamente com Deus. Qual é o nosso primeiro amor em nossa vida? Qual que é a primeira ao crente na sua vida espiritual? É a Deus, a Cristo, para a alegria da nossa salvação que Ele nos deu através do seu plano. Da paz que nós encontramos com Ele, da alegria que nós temos para com Cristo. Alegria e gozo, algo relacionado que nós temos com Deus. E vermos que as coisas terrenas são passageiras, são breves. Nós podemos amar a um bem, podemos ter uma idolatria por um bem, cuidar daquele bem, mas o dia que nós não tivermos mais saúde, nós não vamos cuidar mais tão bem. E o dia que nós partirmos, será motivo de briga com os herdeiros. Mas aquilo, a alegria no Senhor, aquele bem maior que a nossa salvação, isso nós vamos levar
para a vida eterna. A igreja de Éfeso, aquele primeiro amor, aquele amor abundante que aquela igreja tinha, aquele primeiro amor daquela alegria da salvação, da paz que nós temos em Cristo. Quantos irmãos já morreram, já padeceram pelo nome de Cristo? Quantos fatos em nossa vida que nós abrimos mão para estarmos com os irmãos ou pregando o Evangelho? Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Mas nós vivemos em paz. Vivemos em paz com o Senhor porque sabemos que com Ele nós temos a vida eterna e desse mundo nós nada levaremos. Os 3 frutos seguintes: longanimidade, benignidade e bondade, são ações ligadas com os nossos próximos. Longanimidade é a paciência que nós temos por aqueles que nos odeiam, aqueles que nos irritam, aqueles que não têm afeição por nós. A benignidade é uma questão da disposição que nós temos em ser bom. E a bondade refere-se aos atos, à prática em si, daquilo que nós nos dedicamos. Mas o que é ser longânimo? Os meninos na nossa época tinham o estilingue, né? Aquela tripa de mico, né? Que se diz que pegava na farmácia um pedacinho. Você conseguiria esticar até arrebentar? Isso é uma borracha lá em perfeitas condições. Quem conseguia arrebentar aquilo? Você estica ele até, mas não arrebentava. Aí se soltava, ele voltava no lugar. Isso é longanimidade, isso deve ser a vida do crente. Quando você é tracionado, quando você é colocado à prova, no máximo que for, você não arrebentar. Como se diz, estourei, falei um monte. Estava a cabeça quente, fui lá e falei um monte. Mas ser longânimo, mesmo na tensão, não arrebentar. Ser paciente. A paciência que Jó teve, com todas as suas perdas, com todas as suas privações, materiais, familiar, financeira, seus amigos, a sua posição. Mesmo assim, ele não esmoreceu diante de Deus. Ele questionou, mas ele não esmoreceu. Sermos benignos, a gentileza, a bondade, sempre estarmos à disposição na bondade dos irmãos. Jesus diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ele não nos dará tentação maior do que possamos suportar. E a bondade, estarmos à disposição, estarmos prontos para servir, é a ação de servirmos a alguém. E que a sua mão direita dá, a esquerda não saiba. Que trabalhemos no fruto do Espírito. Os 3 últimos frutos: a fé, mansidão e temperança. Uma virtude ligada a nós mesmos, o nosso comportamento para conosco. A fé, no grego a fidelidade, nós sermos fiéis.
Quantas pessoas nos traem? Na política nós vemos, hoje ele é de tal partido, hoje ele é de partido oposto, antes ele apoiava, agora já não apoia mais. Nós vemos que o mundo ele é volátil, né? Ele muda. O crente não. O crente ele deve ser fiel. Tem os cartõezinhos de fidelidade, né? Olha, eu sou fiel a tal instituição. Eu só uso tal bandeira. Cartão fidelidade. O crente também, ele deve ter esse cartão de fidelidade para com Cristo, para com o Senhor, nas suas palavras. Ele nos dá uma atribuição. Todos são chamados para algo. Todo crente tem a sua função. E nós devemos ser fiéis a Ele. Há fiéis só na bonança? Não. Fidelidade também na tribulação. Mansidão é o 8º fruto. Sermos manso. O que é ser manso? Aquele pitbull, aquela cara. Não, esse animal é manso, é dócil, ele é calminho, pode pôr a mão ali. Nós devemos também sermos mansos e submissos. Uma pessoa sob controle. Isso nós devemos ter. A mansidão. E a temperança. Temperança é aquele domínio próprio. Temperança no grego é domínio próprio. Ter o autocontrole dos seus apetites. Sermos coerentes naquilo a qual a nossa carne deseja. Olha, eu gosto muito de uma determinada comida. Aí você tem aquele buffet, eu como só aquilo. Vai, come até. Seja na comida, seja nos prazeres, seja na nossa necessidade, seja o que for. Nós devemos ter esse domínio próprio. Domínio próprio de nossos atos. Nós vemos, irmãos, que os 9 frutos do Espírito é um relacionado ao outro. Com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Um depende do outro. E nesse sentido, nós devemos trabalhar. Ah, é fácil exercer os frutos do Espírito? Não é fácil. Muitas vezes a nossa carne é mais impulsiva. Atropelamos, mas é algo que nós devemos exercitar em nossa vida. Não é uma missão tão tranquila, tão fácil, mas é algo gradativo e algo que vai se desenvolvendo dentro de nós. Quando nós somos mais jovens, nós somos mais destemidos. Com a idade, nós vamos ficando mais regrados. Com o crescimento espiritual também, mesma coisa. Vamos conhecendo aos poucos das causas do Senhor e vamos nos moldando, é algo que vem do Espírito Santo. Isso nós devemos ter em mente e controlarmos através da nossa carne. E Paulo diz aqui no 23, contra essas coisas não há lei. Contra isso, você pode aplicar isso aqui, os 9 frutos do Espírito, à vontade. Não tem lei, não tem nada contra. Assim nós devemos fazer. E o 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão ligados em Cristo, na sua morte, na sua crucificação, na sua ressurreição e em sua ascensão.
E o velho homem já morreu dentro de nós. Crucificamos a nossa carne em Cristo. Como nós dissemos na semana passada, a crucificação não é o tipo de morte que nós podemos praticar a nós mesmos. Nós não conseguimos segurar um prego e bater com a mão só. E a nossa carne está crucificada em Cristo. Não as leis, não as obras, nada que desvirtue da graça do Senhor. E o 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós não podemos andar diferente de Cristo. Se nós estamos em espírito, andemos em espírito. E nem diz o ditado, né? Tem que dançar conforme a música. Se nós estamos no espírito, nós vamos andar como o espírito. No grego, andar em fila, andar na sequência, ao mesmo passo. Cristo e nós seguindo os seus passos. Assim deve ser o andar do crente, crucificados com Ele e termos esse relacionamento com Ele em toda a nossa vida. E o 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aqui Paulo praticamente ele volta novamente lá no 19, para que o que nós não devemos ser: cobiçosos e invejosos. Dois verbos aqui que o apóstolo Paulo aqui está relatando. Não são frutos do Espírito, mas obras da carne. Incompatível com a vida do crente. A cobiça e a inveja. Não façamos nada por contenda, mas humildes, tratando cada um superior a si mesmo, é o que Paulo fala lá na carta de Filipenses. O andar do crente ele deve ser no Senhor, nos frutos do Espírito. Um fruto ligado ao outro. Uma fruta ela é composta pela sua casca, pela sua semente e o fruto em si. Dessa maneira também são os frutos do Espírito. Um depende do outro. Se nós tivermos apenas um, nós não temos os demais. E essa foi a exortação que Paulo fez àqueles irmãos. Na parte prática, aqueles irmãos de Gálatas, no vivenciar e no andar no Senhor. Na nossa fragilidade da carne, a qual todos nós estamos suscetíveis, no mundo tentador a qual nós habitamos, mas ter o sangue e a cruz de Cristo em nossos pensamentos. Amém? Deus abençoe a sua palavra, os ensinamentos sobre os frutos do Espírito do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ter um hino.